Quem está falando aqui é o Anderson. Eu vim explicar aqui como é que a gente faz uma reutilização de material. Esse aqui é um papel de 75 gramas. Eu vou utilizar ele para fazer uma pintura, pode ser a óleo, pode ser acrílica, pode ser guache. Então vai ter uma consistência maior. Como é que eu vou fazer para utilizar um material pesado em cima de um papel de 75 gramas? Eu vou fazer uma camada acrílica. Aqui a gente tem um potinho. Esse potinho aqui é famoso no ateliê porque ele é o potinho de doação. Sempre que a gente pinta e sobra um restinho de tinta acrílica na parede, na palheta, a gente vem e coloca aqui dentro. Ele fica uma cor meio acinzentada, dependendo das cores que os alunos estão utilizando. Eu adiciono um pouco de água e um pouco de cola branca para ele ter uma consistência mais líquida, porque a tinta acrílica ela é muito consistente. A gente usa para... Porque o que está acontecendo? A gente tem em casa, a gente tem feito bastantes estudos e começa a faltar tela, você começa a não ter onde comprar, não tem papelaria, não tem lugar nenhum. E para estudo, isso que eu vou fazer aqui serve muito bem. Eu vou pegar e vou fazer de 2 a 3 camadas com essa tinta sobre esse papel para ter uma película onde eu vou poder trabalhar, tanto com óleo, quanto acrílico, quanto guache, independe. Eu uso sempre uma caixinha uma tampinha de isopor do lado para tirar o excesso e ver o quanto eu quero que ele cubra. Então aqui, ó, primeira camada, sempre fazendo camadas em direções opostas, tá? Então a primeira camada que eu estou fazendo na horizontal, olha o poder de cobertura desse material, ele é bem espesso. Uma observação: ah, professor, eu não tenho tinta acrílica em casa. Cara, qualquer tinta acrílica, não somente tinta acrílica, uma das coisas que você também pode utilizar é verniz geral, verniz acrílico. Se você preferir, pode trabalhar com um pigmento, pode ser eu gosto mais do pigmento acrílico em pó, porque ele te dá uma consistência melhor. Ó, o papel deu uma enrugada, eu vou deixar ele dar uma secadinha em uns 10, 15 minutos e daqui a pouco eu retorno. Então, esperei secar, eu fiz toda na horizontal, agora eu vou rachurar. Eu vou fazer numa direção oposta. Vou esperar secar novamente. Observe que agora o papel enrugou menos, porque agora ele já está trabalhando sobre uma camada de acrílico. Eu vou fazer isso com gramaturas diferentes. Eu vou tirar esse papel de 75. Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem perceber aqui, tem um papel craft. Eu vou trabalhar em cima do papel craft. Esse papel craft ele saiu da parte de trás de um bloco. Então, esse é um A3, né? Aqui tem um A4. Eu vou trabalhar nesse A3 e vou pegar também e vou reutilizar desenhos velhos que estão abandonados aqui no ateliê com gramatura maior. Devo fazer um com 120 e um com 240. E eu vou fazer com tons diferentes também, que eu também, nessa aula, além de reaproveitar o papel, eu também vou dar uma aula de fundos diferentes. Então eu vou terminar esse aqui na frente de vocês e vou preparar outros com gramaturas diferentes, ok? Então aqui nós demos duas de mão. Dá para perceber que o crânio em si, que eu estava desenhando aqui antes, ele desapareceu totalmente. Eu não sei se consegue ver pela imagem, mas ela criou uma trama, porque eu usei um pincel de cerda grossa. Então ele cria uma trama e lembra muito a tela. Eu não estou achando que eu preciso dar uma terceira de mão. Acho que segunda, as duas de mão aqui já estão bem dadas, já não preciso fazer outra. Eu só quero mostrar que aqui eu vou fazer com pigmento em pó, que é o terra de cena queimada e o ocre. Eu vou fazer uma mistura e vocês vão ver outras com cores diferentes e a gente vai conversar sobre tom de fundo. Nessa aqui, óbvio, eu estou usando um tom neutro, um tom cinza, mas eu vou usar um tom quente, que vai ser um com terra, um tom
também vai ser quente com um amarelo, talvez um laranja. E vou fazer um tom frio que vai ser com o azul. Vai ser um cinza bem fechado, bem azulado. Tá ok? Daqui a pouco eu mostro pra vocês e vocês vão ver o resultado diferente que vai dar na pintura. Porque quando você tem um fundo diferente, vocês têm um resultado diferente quando você coloca a tinta. Aí vocês vão ver que vai ficar bem nítido o tom do fundo de cada obra que vocês estão conseguindo fazer. Então aqui, ó, misturei o terra com o cinza. Eu vou ter um tom terroso. Quando ele secar, ele vai ter um tom diferente. A observação é que esse papel que eu estou usando agora é um papel mais grosso, porque a textura dele é diferente. Então, ao invés daquele que eu fiz 2 vezes e tinta grossa, esse aqui eu vou esticar mais a pincelada, porque ele tem uma textura. E eu vou deixar essa textura bem à vista, né? Atrás dele aqui eu tenho um papel mais grosso de 400 gramas. Pro que eu quis, quando eu comprei ele, eu não consegui trabalhar muito bem. Eu quis fazer com aquarela, mas a absorção foi muito rápida. Então eu não conseguia fazer passagens de tom. Então aqui, ó, tom quente que eu prometi. E como ele está muito tempo guardado, e ele não foi bem guardado, em uma das minhas mudanças eu deixei ele pegar a umidade. E ele está dando bolor, não sei se vocês conseguem pegar uns pontinhos que tenham mofo, né? E eu vou também fazer o tratamento, como aqui a ideia é somente fazer croquis, não é nada, um papel obra para algo mais caro, né? Mais rebuscado. Então aqui eu deixei um papel mais fino e aqui eu tenho um papel mais grosso. Só para constar, como eu falei, que ia fazer um tom terroso. Ele é meio puxado para o cinza pela câmera, mas ele é mais quente. E eu vou fazer um terceiro, que vai ser o terra com ocre. Ele vai ter um tom meio que alaranjado. Deixa eu acender uma luz aqui para ver se dá para enxergar melhor. Ele tem um tom mais alaranjado. Esse eu vou passar nesse papel aqui de trás, ok? Então, já volto com... Bem, como eu falei antes, eu peguei os papéis e coloquei aquele tom mais quente que eu tinha feito. Ele deu um tom amarronzado, quente, um terra quente. Eu vou fazer primeiro esse desenho aqui e vocês vão ver o quanto me auxilia ter um fundo e como eu posso fazer qualquer desenho em cima de qualquer material, né? Eu vou dar um zoom nesse aqui específico para fazer o desenho o mais rápido possível. E aqui só para manter aquele esquema que eu sempre comento, a organização. Eu já separei aqui as cores, não sei se vocês vão conseguir ver todas, mas as cores que eu vou usar estão aqui. Quem me conhece sabe que são as cores que eu uso mais nas minhas telas. Então eu tenho o azul da Prússia, terra de siena queimada, vermelho cádmio, amarelo ocre e o branco. Eu vou tirar daqui para não ficar me incomodando. Eu vou fazer uma pré-organização quando eu for começar a pintar, depois que eu desenhar nessa palhetinha. Isso aqui é uma tampinha de isopor, que é bem prático, né? Depois você pode eliminar ou você pode botar um plástico e ficar trocando várias vezes. Eu vou dar um zoom nesse aqui e vou fazer uma janela. Então eu vou usar aquelas figuras que eu tenho falado desde o início, desde o desenho, que é a utilização de figura geométrica simples. Então eu vou dar um zoom aqui. Vocês vão conseguir ver o espaço que eu tenho com a fita crepe. Ela vai delimitar o desenho. Quando eu tirar a fita crepe, vai ter um passepartout branco que vai dar um acabamento. Então vai ficar interessante. Isso aqui é algo só para esboço, só para prática, para a gente não perder a nossa prática. A gente está muito tempo em casa. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes não tem um porquê de ficar desenhando todo dia, mas eu gostaria que vocês pudessem fazer esse exercício, até porque quando voltarem as aulas ao normal a gente não perder a prática de estar pintando. Quem puder, né? Claro, eu sei que muita gente às vezes não tem o material em casa,
Então aqui, ó, só para começar nosso desenho, eu vou fazer uma linha em diagonal. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. E vou fazer aqui em cima, quase centralizado, só que eu vou puxar um pouco para a direita. Um retângulo. E dentro desse retângulo eu vou fazer como se fosse um L. Aqui eu vou puxar uma diagonal para baixo. E vou fazer aqui nessa lateral, vou dar um pequeno espaço do retângulo. E vou fazer um outro retângulo pequeno. Esse retângulo, se eu medir a base, ele tem que estar mais ou menos a metade desse retângulo maior. Que, como eu disse, serão janelas, né? Ou no caso, esse caso vai ser uma janela. Então eu não posso fazer uma janela que ela cubra mais que a metade, sendo que minha janela vão ter duas pás, ou dois lados. Um lado eu vou fechar. Então eu vou fazer uma pequena base aqui. E um lado eu vou fechar. Então agora eu tenho a janela aberta, uma base, vou fazer uma linha central. Eu vou fazer esse croquis, a gente chama de bistre, que é passar a tinta sobre o grafite ou o carvão, quando a gente faz com carvão, com branco, porque eu tô achando que não tá dando para enxergar direito. Então antes de passar para pintura, eu vou fazer um bistre com branco. Aqui embaixo, ó, outro retângulo, observa, eu estou só utilizando retângulo. Aqui eu vou fazer um outro retângulo que vai ser um jarro de flores, um balde, enfim. Então aqui eu tenho o esboço já do que eu quero. Agora eu vou fazer o que eu comentei. Eu vou fazer com um croquis em branco, porque olhando aqui pela... Espero que não, espero que esteja à mostra. Mas como eu estou olhando aqui pela câmera, e eu não estou conseguindo visualizar direito. Então, para quem não sabe o que é bistre, bistre é você repassar o desenho com um tom neutro. Como aqui eu tenho um tom quente, que é o marrom, que normalmente o que nós usamos é o terra de siena queimada, ou o ocre, ou ambos juntos, que são tons neutros, eu vou aqui fazer com branco, que também é um tom neutro, né? Acho que agora vai dar para vocês verem melhor. A base do vaso abaixo da linha, tá? Por favor. Para eu fazer o bistre, eu diluí bastante a tinta, porque se você fizer o bistre com uma tinta grossa, você não consegue fazer o que eu estou fazendo. Olha quanto tempo eu estou desenhando e eu não preciso recarregar o pincel, que a tinta está bem fina, então eu consigo trabalhar ela o máximo possível. Então aqui eu tenho a janela, óbvio, né? O chão e a parede. Eu posso fazer dois tons nesse chão, eu posso fazer desculpa, nessa parede, eu posso fazer uma linha aqui e fazer uma parte de baixo mais escura, uma parte de cima mais clara. Eu vou fazer isso. Essa parte aqui da parede, eu vou fazer ela em tom de ocre e branco. Eu vou deixar aqui próximo. Vou pegar o ocre. Eu peço que vocês coloquem a tinta somente no momento que vocês forem usar. Diferente da tinta a óleo, o acrílico, enquanto você colocar ele aqui, ele estiver pegando ar, o oxigênio, ele vai secar. Acho que dá pra ver. Dá. Então agora eu tenho uma base ocre e branco. Ela está muito diluída porque eu quero. Mas como vai ser só uma pré-pintura, não tem problema. Eu só vou botar a cor onde ela vai ficar. Então uma primeira base vai ser toda na vertical, porque eu ganho com essas linhas um movimento. Mais pra frente, quando eu fizer, e eu provavelmente vou fazer, não está uma ordem específica, mas eu acredito que eu vou fazer uma sombra projetada sobre essa parede.
E aqui, ó, vou demonstrar, vou comentar uma outra coisa. O ganho que eu tenho com o fundo. Se eu deixar ele mais aguado, o ocre ou branco mais aguado, eu ganho um envelhecimento quando eu deixo o fundo respirar. Fundo respirar é quando o fundo aparece, então ele está respirando aqui. Então eu consigo ter um ganho de movimento. Aqui eu também posso fazer, se eu preferir, ou se preferir, umas rachuras, ó. Agora eu já ganho movimento. Então eu fiz a primeira camada toda na vertical e agora eu começo a fazer umas rachuras na horizontal e na vertical. Vou utilizar, até para fazer o equilíbrio tonal, eu vou utilizar essa mesma mistura de ocre e branco na parte do chão. Poderia fazer em cinza também, mas eu vou fazer ela toda em ocre branco para ter um tom harmônico. A única grande diferença é que agora eu vou alterar a posição. Ali eu comecei com horizontal, desculpa, com a vertical, e agora no chão, até para manter uma solidez, eu vou começar na horizontal. Observa que perto do vaso eu já vou deixar um espaço do meu fundo. E eu não vou fazer um preenchimento total, às vezes eu vou deixar uns momentos ele respirar. Agora eu vou entrar com terra de cena queimada, como eu comentei, para fazer essa área da parede. Eu não gosto de deixar tons sem mexer. Como agora está bem visível, eu vou tirar um pouco do zoom, porque vocês estão perdendo quando eu misturo as tintas. E aqui eu quero que vocês sempre tenham o máximo de visão possível de tudo que eu estou fazendo. Então, ó, ocre, terra de cena queimada, quase meio a meio. Ou seja, pode ficar um pouco mais escuro, pode ficar um pouco mais claro, pode botar um pouco mais de ocre, um pouco menos. Isso aí depende muito de quem está fazendo. Vou colocar do lado de cá, tá ótimo, que não atrapalha a minha mão. E eu venho fazendo algumas manchas, repetindo o movimento da parede. Toda a parede eu vou fazer com esse tipo de movimento. Aqui eu sei que eu vou jogar uma sombra da janela, mas vai ser mais pra frente, assim como eu vou jogar uma sombra aqui embaixo para ter mais volume. Então tudo já é meio que pensado antes de ser feito, ser concluído. Vou dar um tom em cima do branco agora, porque agora ele é desnecessário, muito pelo contrário, ele começa a me atrapalhar, porque ele grita, ele chama atenção. E sempre aquele esquema que eu sempre comento de você ter todas as cores em todos os lugares. Eu vou sujar aqui dentro com esse tom mais escuro, não que necessariamente ele fique nessa cor, mas ele tem que ter um contato harmônico. Aqui eu estou pensando em fazer ela em azul, mas eu já vou deixar aqui umas manchas, que serão umas madeiras, que serão manchadas, e eu posso, da mesma maneira que eu deixei respirar ali em cima, eu posso deixar respirar aqui embaixo. Vou sujar o branco, porque eu não gosto que fique nenhum tom puro gritando assim. Novamente, para fazer a harmonia, eu só mancho pouquíssima tinta, eu só faço umas pequenas manchas para ter uma comunicação entre a parte de cima e a parte de baixo. Então cria-se uma harmonia cromática. Vou limpar o pincel porque eu vou alterar o tom, e nessas alternâncias de tom é sempre bom o pincel estar limpo para não sujar, porque eu não uso pote pequeno, eu uso os potes grandes, né? E esses potes grandes a gente coloca o pincel aqui dentro e
principalmente no branco e no amarelo, não é bom você botar o pincel sujo aqui dentro, porque você vai fazer uma arte não desejada. Então aqui agora eu vou vir com o azul e o branco. Então eu vou ter um tom mais claro, próximo a um cobalto. Um tom mais comum quando você faz janela, principalmente no período colonial. Então aqui, ó, eu vou começar a fazer umas manchas dessa minha janela aqui. E agora eu já começo a fazer a remoção total do branco, principalmente nas janelas, porque senão ele vai começar a brigar de atenção aqui comigo. Vou fazer o vaso aqui azul, por enquanto. De repente eu altere, mas esse branco dele está me dando uma agonia visual muito grande. Vou fazer uma espécie de preto aqui, ó, um pouco mais frio, até porque aqui vai ser o lado da sombra. E já vou definir tanto aqui quanto algumas linhas da janela, como a luz vai vir agora definida, né, da esquerda para a direita, eu já começo a fazer umas linhas de sombra para ter uma definição. Aqui são as linhas que eu deixei em espaço, serão algumas madeiras que terão aqui, então terão umas sombras embaixo. Não está concluído, é só uma mancha, só para eu saber o que vai ficar onde. Como essa parte está entreaberta, eu vou fazer ela um pouco mais escura que a daqui, porque como ela vai estar entreaberta, ela vai cortar a luz, assim como minha mão está cortando aqui agora, né? Então, eu tenho que já pensar nisso e deixar meio que esquematizado. Então eu vou pegar esse azul e vou deixar ele um pouco mais sujo com o preto frio que eu fiz aqui. Como na paleta eu tenho o azul que eu usei, eu sei o quanto eu posso sujar ele. E aí eu tenho o tom mais escuro. E aqui eu vou fazer umas linhas depois com um pincel mais fino. Esse pincel aqui não é um pincel ideal. Só uma coisa, aqui eu vou fazer uma sombra na parte inferior. E olha só, de um preto frio, eu vou partir para um preto quente, que eu quero colocar a sombra aqui embaixo. Ó. E também vou colocar uma sombra aqui na parede. Para a parede eu estou achando ele muito claro, então eu vou adicionar agora azul e terra e vou ter um preto mais intenso. E aí, como eu falei, as sombras que eu vou fazer para ganhar volume. E a remoção também da linha branca. Eu gosto de fazer umas linhas sujas, né, no chão, entre o chão e a calçada. Além de fazer a divisão, é algo comum, né? Você passar na rua e entre o chão e a calçada tem uma sujeira. Aqui também eu vou fazer sutilmente. E como eu falei antes, eu posso fazer uma sombra. Não sei se eu vou subir um galho aqui. Eu tô com medo de subir com galho e remover os detalhes que eu vou dar na janela.
Mas eu posso fazer aqui em cima só uma sombra, como se fosse uma árvore fora do campo de visão. Posso até fazer um galho aqui na frente e eu enriqueço a obra com esses detalhes. Então aqui eu tenho uma base. Vou pegar agora o preto novamente. Tanto quente, pode ser tanto quente quanto frio, aí fica muito a gosto de vocês. Eu vou fazer com o preto frio e vou fazer a parte interna da janela. A minha janela ela vai estar aberta nessa parte. E os vitrôs, mesmo que depois eu venha para dar detalhe de vidro, eu deixo ele todo preto inicialmente. Mais ou menos entendido? Dá para visualizar agora, né? Dá para ter uma visão melhor. Aqui eu vou dar uma sombra, vou diluir porque ela está muito intensa. Observe que eu quase não troquei de pincel, tá? Ó, botei muita tinta, não sei se vocês viram a aula de aquarela, mas quando isso acontece, você faz a remoção do pigmento do pincel e vem com a água. E aqui, ó, você tem uma mancha mais suave, chama de velatura, ou veladura, a gosto do freguês. Vou dar um destaque aqui embaixo, vou utilizar um ocre branco, até porque ele faz comunicação com a parte de cima. E agora eu vou entrar com o pincel zero, que vai ser o pincel que eu vou dar detalhe. Bom, como eu falei, eu sempre peço esse pincel para quem faz acrílico, para quem faz aquarela, para quem faz óleo. É um 422 da Condor, número 2. Mas não tem necessidade de ser esse, não tem necessidade de ser o zero, tem o 0, 0, 0, são 0, 0, 0, são 3 sequências de 0. E ele entra bem nesse momento de dar detalhe. Então aqui, ó, de novo com aquele preto. Agora ele está um pouco mais quente do que o normal. Eu vou fazer umas linhas para fazer uma marcação da madeira. E aí eu vou ter uma diferenciação, não vai ser uma madeira lisa, né? Ela não vai estar lisa de fora a fora. E aqueles pontinhos brancos, tem que lembrar de fazer uma certa remoção. Já que não tem linha branca nenhuma aqui no desenho, né? Eu fico retornando, tá? Os detalhes mais claros, os detalhes mais escuros. Aqui como é que eu vou fazer agora a espessura da madeira. Então eu consigo trazer a madeira um pouco mais pra frente. O tipo de dobradiça que eu vou fazer, eu já vou marcar com o preto. Pelo amor de Deus, gente, o preto que eu sempre falo é o preto cromático. E não me faça preto, porque eu não suporto. Preto tem que ser feito, não utilize o preto de tubo. Vocês vão se arrepender, porque futuramente vocês vão ter um quadro com mofo e depois não vou falar que o professor não avisou. Né? Os dobradiços eu coloquei ali, vou colocar na mesma direção aqui. Não vai ter a madeira igual tem aqui, claro, porque a madeira aqui nesse caso ficou do lado externo. Para mim esse quadro assim, ele tem um grande problema, para mim ele fica morto. Você não ganha destaque com o quadro do jeito que está. Então eu vou entrar com algo colorido aqui, um vermelho, um magenta, algum tom do gênero para ter destaque. Só fazendo uma harmonia, eu sempre faço a harmonia de um tom com o outro.
Bom, aqui eu vou fazer um pequeno arbusto vermelho. Aqui eu também vou, para fazer uma comunicação e não ficar com nada sem ter vermelho do lado de cá, eu vou fazer primeiro umas folhas em vermelho que vão estar no chão. E minha assinatura provavelmente vai ficar em vermelho também, nada chamativo, porque não tem necessidade de ficar chamativo. Posso fazer um pequeno arbusto do lado de cá também para não ter falta de comunicação. Para ficar todos os cantos com todos os tons. Como eu falei que tinha usado o vermelho cádmio, mas eu vou usar o magenta também. Não usei vermelho cádmio ainda, né? Mas falei na hora que eu falei da organização da palheta. E eu comentei que talvez utilizasse. Trouxe aqui pra frente pra vocês terem uma visão melhor, porque eu achei que ali tava fazendo sombra. Vou até puxar a câmera também um pouco mais para baixo. Acho que agora vocês vão ter a visualização melhor. Então aqui eu tenho um magenta, posso misturar com um pouco do vermelho cádmio. Lembrar das cores primárias, secundárias e terciárias, porque eu vou fazer a utilização disso, vou lançar mão disso aqui. Aqui eu vou começar a colocar como se fosse um pequeno arbusto em vermelho, só para eu ver como é que vai ficar a questão de tom. Se vai chamar a atenção, se não vai, se vai gritar. Aqui, como eu falei, eu vou fazer também um pequeno ramo, um pequeno galho aqui em cima. Pode ser um bougainville, alguma outra trepadeira que eu, obviamente, não vou saber o nome. E aqui eu tenho os ramos já com a sombra embaixo. Percebe como é que agora casa a sombra que eu tinha lançado flutuando ali? E vou fazer uma do lado de cá. Essa do lado de cá, ela não vai ter sombra assim do lado direito. Vai ter uma sutil sombra aqui embaixo. Ou eu posso até mesmo não colocar, como se a sombra simplesmente não tocasse na parede. E eu posso deixar. Aqui no chão eu sempre gosto de deixar algumas pétalas na cor. Primeiro porque faz uma harmonização, e segundo porque não é possível que todo mundo fique varrendo essa rua aqui de 5 segundos e não tendo as cores, não tendo as folhas no chão. Vou colocar, para ter um tom mais claro, vou fazer um tom alaranjado, mantendo a paleta no quente, com vermelho cádmio, amarelo e magenta, amarelo ocre, tá, que eu estou usando. E do lado esquerdo, que é a cor que a luz chega, vai ser onde eu vou colocar esses detalhes mais claros. Como é folha, você pode adicionar em outros lugares, com certeza. Mas eu vou colocar a maioria do lado esquerdo, porque folha ela surge na parte de baixo. Aqui eu vou fazer um tom escuro, eu vou fazer um verde, um azul e amarelo. Vai ser um verde escuro. E vou fazer as folhas. E vou abrir com um ocre e branco nessa mistura aqui, e vou ter um verde mais claro. E não vai ser um verde que não vai compor com o resto da obra. Porque como o ocre está na obra inteira, eu vou pegar o preto
E vou aquecê-lo. E vou terminar os galhos. Não terão muitos, eu posso até botar algum corpo de galho aqui. E aqui vai ser um pequeno arbusto, então não vou botar galho nenhum nele, só algumas manchas. Eu senti falta de um tom mais claro aqui, eu vou adicionar um ocre branco, aproveitar que ele já está pronto. E na área mais escura eu vou adicionar com o ocre terra que eu tinha pronto aqui também. Essa é uma básica, né? Uma bem básica, uma coisa que vocês podem fazer em casa. Dá um pouco de trabalho, claro que dá. Se não desse trabalho, não teria graça, não teria no final aquele momento, nossa, ficou legal. E aqui agora eu vou tirar o branco com o azul. Essa linha que desceu aqui eu achei ela um pouco escura, eu vou clarear um pouco mais ainda. Temos alguns detalhes aqui para vidro. Vou dar uma definida nessa parte interna da janela. Só lembrando, tá? Isso aqui é croquis, gente. É algo rápido. Só para vocês terem noção que vocês têm algo mais simples para ser feito em casa. Vocês não precisam fazer algo hiper complexo para quando vocês estão em casa e eu não vou estar do lado, não vai ter uma orientação. Eu vou tentar fazer umas técnicas mais rápidas, com menos detalhe, exatamente para vocês terem como produzir em casa. Então, os últimos retoques, as remoções dos brancos. Como eu disse que faria minha assinatura aqui no canto, eu vou fazer só um anagrama, porque é bem pequenininho.
Então tá aqui. Eu vou tirar a fita crepe para vocês verem como que o papel... Vou centralizar aqui para vocês verem melhor. Então, vou fazer a remoção da fita crepe só para vocês verem como é que fica. Como eu disse, fica igual um passo-fatur em volta do desenho e dá um acabamento. Sempre remover fita crepe em diagonal, tá? Por favor. Não puxa a fita crepe de qualquer jeito, porque senão você rasga o papel e danifica a obra. Mesmo sendo um croquis, eu não queria que vocês estragassem a obra de vocês. Bom, então tá aqui, ó, uma janelinha bem simples, algo bem fácil para vocês fazerem em casa. Espero que todos façam. E eu vou fazer mais algumas para vocês verem aqui também, tá bom? Até.